Fala, palmeirense. É essa semana, cara. Começa nessa semana. Se você é palmeirense, você sabe do que eu tô falando. Você sabe que o Palmeiras começa a decidir uma vaga na Copa do Brasil contra ninguém menos do que o Corinthians. Eu não vou explicar para você o que é o Palmeiras e Corinthians, pouco importa o Corinthians tá na draga que tá, pouco importa os problemas, e eu trouxe aqui um setorista de Corinthians para conversar com a gente sobre quais são esses problemas e qual que é o significado do clássico para os corintianos, que tem um peso até maior do que tem para os palmeirenses. Mas antes de qualquer coisa, sabe o que eu vou pedir, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, curte, compartilhe, ative o sininho para você ajudar esse nosso projeto aqui, que fala de Palmeiras, que fala de futebol, que traz informação a crescer. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Para vocês não vai custar nada, é só dar lá o cliquezinho no se inscrever e ativar o sininho, ou não também. Tem gente que não gosta de receber notificação. Eu, particularmente, para algumas coisas eu recebo notificação, de alguns canais eu recebo, de outros não. Espero que você ative o sininho para o nosso canal. A gente está aqui para conversar com você com seriedade sobre o Palmeiras, sem especulação, sem verdade, sem inverdade, sem histeria, e trazendo só a informação que eu de fato tenho para trazer. A gente vai falar também um pouquinho do gramado do Allianz Parque e de Gabriel Jesus. Então fica aí até o fim que eu vou contar para você o que está acontecendo no Palmeiras nesses dois assuntos. Mas vamos falar primeiro do derby? Como dizia o meu tio no truco, vale um caminhão de melancia esse derby, né? Porque ele não decide tudo nesse primeiro jogo contra o Corinthians, o jogo vai ser na Neoquímica Arena, mas, cara, que dependendo do que acontecer, esse confronto chega no Allianz Parque na semana seguinte, mais ou menos decidido, né? A gente lembra muito bem o que houve há mais ou menos 4 meses, considerando que a festa entrou na madrugada dentro, há 4 meses o Corinthians comemorava a conquista do Campeonato Paulista sobre o Palmeiras. E é que essa conquista do Corinthians e essa derrota do Palmeiras foi muito doída e trouxe uma série de questões pro bem e pro mal, né? Ali foi um ponto de inflexão pro Palmeiras, eu adoro usar esse termo ponto de inflexão, mas podemos chamar de ponto de virada, enfim, do que você quiser chamar, para dizer que a partir daquela derrota muita coisa mudou, né? Alguns jogadores foram para o banco, algumas ideias foram abandonadas, algumas ideias foram criadas, e o Palmeiras chega nessa semana, para começar, nesse mês basicamente, né? Para começar a decidir a vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, melhorando. Eu vi muita gente falando que o jogo contra o Grêmio foi ruim, que o Palmeiras jogou mal. Eu vi um jogo completamente diferente e eu vou explicar para vocês o que eu vi. Eu vi um time com ideias novas que precisam ser aperfeiçoadas e mantidas ao longo de uma partida completa. Se você achou que o Palmeiras fosse dar uma virada completa e já jogar super bem contra o Grêmio, deixa eu te informar que não é assim que funciona. Não dá para um time que estava ridiculamente mal até bem pouco tempo, de repente, ter todas as ideias funcionando. Mas o que eu vi, cara, o que me deixa mais satisfeito é ver uma ideia e uma evolução em cima dessa ideia. O Palmeiras fez bons 20 minutos contra o Grêmio, aliás, esta era a ideia, o Facundo Torres até confidenciou isso ao final da partida, que a ideia era fazer 15 minutos iniciais muito bons, o Palmeiras fez 20 inclusive, e depois dar uma refreada, recuar as linhas, e acho que o Palmeiras fez um bom jogo contra o Grêmio dentro desse contexto. Para o Palmeiras, esse jogo vale muita coisa, porque vale a consolidação dessas ideias todas. A gente sabe muito bem como a eliminação em Copa do Brasil, em especial para um rival, faz com o Palmeiras. Essa eliminação pode comprometer a Copa Libertadores também e a ascensão do time no brasileiro, né? Hoje o Palmeiras está ali na ponta. O Palmeiras por pontos perdidos, que é o que vale na verdade, porque todo mundo vai fazer o mesmo número de jogos no final. Por pontos perdidos, o Palmeiras é o vice-líder, encostado no Flamengo, tem confronto direto ainda, ou seja, o Campeonato Brasileiro está na mão do Palmeiras. Eu sei que é cedo para falar disso, porque a gente nem começou o segundo turno ainda, tá para começar, mas a gente pode dizer que o Palmeiras só depende dele mesmo para ser campeão. Claro, falta muito campeonato ainda, mas o Palmeiras está ali, no topo do campeonato, e se manteve no topo do campeonato mesmo não jogando muito bem. E agora com essas ideias se consolidando, com a gente já sabendo que o Paulinho não vai jogar mais, quem que vai jogar, quem que não vai jogar, como que o Fux rende, como que o Mikael rende, chegou o Sousa, enfim, Facundo estabilizado, Aníbal de volta, Piquerez renovado. Então, a perspectiva do Palmeiras é boa. E tudo pode ir por água abaixo se o Palmeiras não fizer um bom derby, não fizer uma boa campanha no que tem de Copa do Brasil para fazer por enquanto, que são as oitavas de final. Eu vou pedir para o nosso editor deixar aqui agora
o vídeo do Fábio Lázaro, que é meu colega da Trivela, é um cara que tem uma experiência gigante na imprensa, é um dos repórteres de Corinthians mais talentosos, mais bem informados, que vai trazer um pouquinho para a gente explicar o outro lado da moeda, como é que no Parque São Jorge essas quartas, essas oitavas de final estão sendo vistas, o que significa para o Corinthians essas oitavas de final, qual que é o contexto, para a gente entender também como é que o Corinthians vem, como é que ele está encarando jogar contra o Palmeiras. Fala você aí, Fábio Lázaro, conta pra gente. Mas bora falar sobre esse Corinthians e Palmeiras que acontece na quarta-feira, jogo na Neoquímica Arena. Estaremos lá, eu e você e eu, cobrindo em loco essa partida pela Trivela. E quando você pediu, né, me convidou para fazer esse vídeo, você questionou como o Corinthians tem tratado essa partida de quarta-feira, como tem tratado as oitavas de final como um todo, mas sobretudo esse jogo de quarta-feira. E eu digo que para além da vaga às quartas de final da Copa do Brasil, que já é muita coisa, que já é uma coisa muito grande, tem a questão da rivalidade, que é normal, né? Aquela história do você não sabe que é um Palmeiras e Corinthians. E realmente, é de um lado e é do outro. É um clássico à parte, um campeonato à parte. Para além disso, para além da classificação, para além da rivalidade, o Corinthians vive alguns momentos políticos, administrativos e que respingam esportivamente delicados. E muitas coisas vão acontecer e muitos movimentos vão ser tomados a depender realmente do resultado no derby. Primeiro, Dorival Júnior balançou no cargo depois da derrota contra o São Paulo. Respirou pela atuação, pela evolução, principalmente anímica contra o Cruzeiro. Mas a manutenção dele no cargo passa muito pelo resultado dos derbys. Politicamente, a votação do impeachment do Augusto Melo em relação aos associados, ele já está afastado por conta do Conselho Deliberativo, vai ter uma votação em última instância na Assembleia de Sócios, vai acontecer no dia 9 de agosto, 2 dias após o derby do jogo de volta. E a gente sabe que resultado esportivo interfere na decisão do associado. O associado é volátil. Então a gente tem essa questão também relativa. E tem em relação ao Memphis Depay, que vive um momento bélico com a diretoria, que nesse momento afirma que não pensa em renegociar contrato, não pensa em rescindir contrato, mas que é uma ala que defende rediscutir as questões contratuais do Memphis, porque sabe que ele custa muito caro, ele custa cerca de 6 milhões de reais por mês, e o Corinthians não tem isso para pagar, além das bonificações, tá para estourar a questão de gols, de participação de jogos, o Corinthians ainda não pagou a premiação em relação ao Campeonato Paulista, então é uma situação que o Corinthians tem segurado, tem blindado, mas que é uma ala que defende uma rediscussão, mas isso, qualquer coisa que for acontecer, qualquer movimento que for ser tomado, só vai ser tomado depois do derby. Então, os resultados em relação aos derbys da Copa do Brasil podem influenciar muito, politicamente, esportivamente, administrativamente, o Sport Clube Corinthians Paulista. Ok. Percebe-se que no Corinthians a situação é bem diferente no que toca a parte política. Hoje o Palmeiras tem uma política pacificada, eu adoro esse termo, porque na verdade é isso, porque se tem uma coisa que a política do Palmeiras sempre foi guerra, nunca foi pacificada. E o Corinthians, ao contrário, vive um momento muito turbulento. Além de tudo, o time não tá jogando bem, e a grande estrela dos caras, que é o Memphis, tá nesse vai não vai, sai não sai. É uma situação muito... O Corinthians vive uma situação muito grave, e é por isso que, a despeito de ser um derby, a despeito de ser o grande rival, eu cravo aqui, o Palmeiras tem obrigação de passar pelo Corinthians. Não tem conversa. Quando você se depara com um rival, com um arquirrival, e para usar um termo que não é verdadeiro, mas enfim, um inimigo, você tem que eliminar esse inimigo. Se você puder pisar na cabeça do seu inimigo futebolisticamente falando, você tem que fazer isso. Porque o Corinthians estar mal, automaticamente já é aumento de moral para o Palmeiras. Então o Palmeiras não tem direito de não se classificar. Esta é a minha visão. Gostaria que você dissesse qual que é a sua visão. Vamos falar sobre os dois assuntos rapidamente. Se você viu meu vídeo da segunda-feira, esse aqui, ó, você viu que eu entrei no campo do Allianz Parque, você viu que eu vi como tá o gramado, inclusive um vídeo circulou ontem meu, que eu fiz que saiu no Instagram da Trivela, que eu fiz pro meu canal também, em que fala um pouquinho de como tá o gramado, mostrei para vocês, vou até pedir para o nosso editor colocar aqui esse vídeo, um pedacinho dele pelo menos, só para vocês verem aqui. Se quiser dar uma olhada lá no meu Twitter também, tá? O vídeo. E, cara, o Abel falou, e se você entrar no campo e pegar a cortiça na mão, você percebe, cara, tá meio esfarelando, assim, não tá legal, e o Palmeiras não tem muita perspectiva de trocar, não.
Neste ano não deve ter substituição, não tem nem como. Com esse monte de evento acontecendo, é futebol, é show, é exposição, é o diabo a quatro. Então, assim, péssima notícia. O Palmeiras vai terminar a temporada jogando num gramado em que o seu técnico tá dizendo que tá atrapalhando o futebol do time. É claro que atrapalha o futebol do adversário também, mas assim, o Palmeiras tem que ter um piso perfeito. E o piso não tá perfeito. O Palmeiras não tem que se contentar com nada menos que perfeito. E a situação essa não é agora. E pra gente encerrar essa conversa aqui nessa segunda-feira de decisão, começa a decisão, fala um pouquinho sobre Gabriel Jesus. Você deve ter visto ele de cabelo verde, você deve ter visto a postagem da esposa dele falando sobre o cabelo verde dele, você deve ter visto postagens a descrição em inglês das redes do Palmeiras, pensando, já a gente fez conexão Inglaterra, inglês, Gabriel Jesus, cabelo verde, ele vem pro Palmeiras? Não, agora não vem. A não ser que haja uma reviravolta absurda, assim, completamente fora de qualquer propósito, o Gabriel Jesus não vem pro Palmeiras agora. Essa é a má notícia. A boa notícia é que pro Flamengo também não. Porque, primeiro, Palmeiras e Gabriel Jesus têm um acordo tácito, ali, extraoficial, de que ele vai retornar pro Palmeiras um dia. Ele sabe que o Palmeiras é a casa dele. O Palmeiras já sondou ele muitas vezes e é impraticável pagar os 7 milhões de reais líquidos que ele recebe por mês. É mais do que o dobro do que o Abel recebe. É impraticável. E nesse momento da carreira dele, ele entende que ainda dá para passar um tempo na Europa ganhando um salário altíssimo. E esse é o movimento dele. Ele quer fazer mais um movimento dentro da Europa ainda. Ele sabe que depois do Arsenal ele vai permanecer na Europa ainda. E depois o Palmeiras está aqui esperando por ele. Então, assim, é só especulação. Não tem chance concreta dele vir para o Palmeiras agora, a não ser que aconteça algo muito fora da curva, que ninguém no Palmeiras, nem próximo do staff, próximo do Gabriel Jesus, fazendo parte do staff dele, vê acontecer. Seria fantástico, mas o palmeirense tem que colocar os pés no chão e apostar as fichas no Vitor Roque, que custou muito dinheiro e está começando a evoluir. Ontem não, no domingo, sábado, quem viu Palmeiras e Grêmio viu um Vitor Roque completamente diferente em termos de atitude e posicionamento. E é com isso que o Palmeiras tem que pensar agora. Chega de sonhar, palmeirense, vamos pensar na realidade, que a realidade se impõe forte para cima do Palmeiras e tem que estar todo mundo na mesma página. Obrigado para você que assistiu a esse vídeo, obrigado para você que chegou até aqui. Queremos chegar em 10 mil até o dia 21 de agosto. Já estamos chegando passando de 9 mil, quase 9.100. Acho que vamos bater esses 10 mil e a gente pensa numa meta nova. Contamos com o seu apoio, queremos, quanto mais likes vocês derem pra gente, entre aspas, mais grana a gente vai conseguir para fazer esse canal crescer e fazer uma cobertura cada vez melhor para vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, Semana de Decisão.